Bem, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Tenho certeza que eu fui muito ministrada nesse tempo. Desde que o pastor Dani conversou comigo, eu comecei a pedir ao Senhor um direcionamento e foi muito oportuno o que Ele trouxe, porque falou muito comigo, primeiramente, né? Eu acredito que toda vez é assim, porque a gente... não sei vocês, mas às vezes a gente não tem aquela disciplina que deveria ter no estudo mesmo, em se mergulhar. E quando surge esse tipo de oportunidade, a gente é obrigado a ir a fundo, aí, ler muito mais, né, procurar. Então, é sempre muito bom, porque Deus nos permite ter essas oportunidades. E é uma bênção mesmo estar aqui. Bem, eu sou a Yuli do Luiz. Quando vocês forem casados, vocês vão poder falar assim também. O Luiz está lá, e a Lulu é minha filha que está aqui. Eu sou jovem ainda, né? Bem nova, não vou revelar a minha idade. Mas há bastante tempo tenho a oportunidade, o privilégio de conversar, principalmente com adolescentes, né? Jovens também, mas pessoas mais novas. Deus colocou esse amor no meu coração. E o pastor apresentou a série, eu assisti a mensagem, não pude estar aqui. Quantos estiveram aqui no sábado passado? Só para eu ter uma ideia do contexto. Beleza. Então, eu vou dar um panorama bem breve para a gente criar uma sequência de história, tá? Para fazer bastante sentido para você. Então, no culto passado, a gente aprendeu sobre Josias, um rei que decidiu não se tornar aquilo que o ambiente dizia que ele seria. Ele tinha um pai e um avô muito perverso e ele escolheu se espelhar em Davi, né? Josias, então, nos ensina que a gente pode escolher quem vai influenciar o nosso governo. Por quê? Todo trono precisa de uma referência. Gravem isso aí no coração de vocês. E toda a vida está sendo governada por alguma coisa. Então, a gente vai partir do seguinte ponto. O trono do coração nunca fica vazio, tá? Se não é Deus que reina no trono do nosso coração, outras coisas ou outras pessoas reinarão. E a gente vai discorrer sobre isso. Hoje a gente vai falar, então, sobre esse ser, essa pessoa, essa coisa que está sentado no trono do nosso coração. E nós vamos olhar para 3 rainhas, 3 tronos, 3 mulheres, 3 destinos, inclusive. Eu não vou trazer aqui o final das 3, mas, com certeza, eu espero que você saia daqui instigado a descobrir como que elas finalizaram a vida. Porque faz muito sentido o que elas viveram com o que foi o fim delas, né? A Bíblia é muito clara e isso é muito interessante. Porque a Bíblia traz com muita clareza. Olha, se você fizer isso, a sua consequência é essa. Está lá. Cabe a gente decidir o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Tá? E assim, para ficar algo mais dinâmico, porque eu preciso muito disso para conseguir continuar, eu vou pedir uma ajuda de vocês. Eu vou precisar, para ver se vocês estão prestando atenção. Toda vez que eu falar a palavra Esther, eu vou pedir para vocês baterem uma palma. Pode ser? Vamos testar. Vamos abrir nossa Bíblia em Esther. Tem gente que não estava prestando atenção. Mas tudo bem, não vamos abrir a Bíblia agora em Esther, não. Foi só um teste. Ah, melhorou. Vamos lá, me ajuda. E vamos ver se até o final vocês vão lembrar, hein? Então, a gente vai conversar sobre 3 rainhas, tá? Quando eu falo em 3 rainhas, se você, né, nasceu num lar evangélico, ou se converteu, lê a Bíblia, você vai já começar a imaginar, porque não tem tantas rainhas assim na Bíblia, né? Então, a gente vai falar de 3, uma delas viveu numa época diferente, e outras 2 viveram no mesmo período, uma sucedeu o trono da outra. Já está ficando mais fácil, né? Vocês já estão pensando aí em quem foi. E para começar, a gente vai falar de Jezabel. Sei que não é comum a gente conversar, né, ouvir, sempre que pensam em Jezabel, realmente traz à nossa memória muitas atrocidades. Foi, de fato, Jezabel foi uma pessoa terrível, uma mulher horrenda mesmo. Mas cabe destacar o seguinte, nós, seres humanos, a gente aprende muito com os erros. A gente aprende muito com os defeitos.
inclusive com os pecados. E é melhor que a gente aprenda com os pecados que já estão descritos na Bíblia, que a gente não precise passar por isso novamente. Então, a gente vai olhar para a história de Jezabel com esse intuito, de aprender o que não fazer, o que não ser, tá? Então, a gente vai começar por ali. Então, Jezabel, ela reinava por conta da influência que ela tinha sobre seu esposo, né? Isso é natural. Todas as rainhas lá no Antigo Testamento, elas não tinham esse poder de bater o martelo, de tomar uma decisão. Mas elas tinham um poder, que até hoje as mulheres têm, né? De influenciar o marido, o rei. E ela fazia isso com uma maestria absurda. Então, eles reinavam sobre o reino do norte de Israel, em Samaria, considerada a capital da região. Só para vocês entenderem, quando o pastor pregou sobre Josias, era o reino do sul. Não era na mesma época, não era simultâneo isso, mas era em outra situação. Aqui, Jezabel reinava sobre o reino do norte de Israel, tá? E Jezabel foi ela que introduziu a idolatria em Israel. Ela era fenícia, então ela trouxe outros deuses para o meio do povo de Deus. Isso está descrito em 1 Reis 16, 31. Ela também mandou matar os profetas do Senhor. Isso é só para vocês entenderem como a mulher era cobra. Ela ameaçou Elias de morte. Não sei se vocês se recordam, mas essa história é bem conhecida. Quando Deus mandou fogo do céu, consumiu todo o altar, era Elias que estava lá lutando espiritualmente com os profetas de Baal. É nesse contexto que Jezabel reinava. E justamente por o povo, os profetas de Baal terem perdido, né, Elias matou todos eles, mandou matar todos eles, que a rainha ficou revoltadíssima com Elias e ameaçou matá-lo, né? Então, ela era bem caninana. No texto que a gente vai ler agora, que eu quis me ater a esse, ela está manipulando e tramando para matarem um homem, para tomar sua vinha, simplesmente porque ela queria. Porque sim, porque ela que mandava. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa frieza, né, da parte dela. Agora sim, a gente vai abrir nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 5. Do 5 ao 15. Amém? Todos já acharam? Agora tem essa facilidade. Vou ler, acompanhem aí. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, com o rei, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, que era o dono da vinha, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Um pouco antes, a gente vê que a vinha de Nabote, ela era uma herança, tinha uma questão familiar, ele não queria vender, era dele. Então Jezabel, sua mulher, versículo 7, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel ordena a morte de Nabote. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, que era o rei. Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo:
Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Então, assim, ela tramou uma situação, fez pessoas dizerem coisas sobre Nabote que não eram verdade, e o fim dele foi a morte. Simplesmente porque, e é aqui que eu quero que a gente pense bastante sobre isso. Ela era uma mulher que não tinha limites. Ela não sabia o que era não. Ela estava mergulhada num egoísmo enorme. Então, esse era o grande problema de Jezabel. Não importava quanto custava, se era a vida de alguém, se era passar por cima de qualquer pessoa, ela não interessava. O que interessava era o que ela queria. Então, quem governava o coração de Jezabel? Pode passar o próximo slide aí. O eu, né? O ego, o egoísmo. Esse governo, ele vai contra tudo que Deus espera da gente, né? Esse governo do eu. Ele gera prejuízos por onde passa. E talvez você esteja pensando, eu espero que você esteja pensando, eu não sou tão ruim quanto Jezabel. Eu espero que realmente não, né? Creio que não, em nome de Jesus. Mas a questão não é a gravidade das coisas que ela fez ou deixou de fazer. A questão é quem estava governando o coração dela e quem está governando o meu e o seu coração hoje. Né? É muito fácil a gente falar, o meu coração não tem o ego no trono. Mas será? A gente tem que pensar. Hoje, o nosso contexto, a nossa cultura, ela grita exatamente o que governava o coração de Jezabel. É o quê? Você merece, nada pode te impedir, vai lá que você consegue, faça o que te faz feliz. Não é assim? A gente não é bombardeado todo dia com esse tipo de informação? A gente vive nessa geração do meu desejo, minha vontade, minha verdade, meu tempo. E aí, se algo me contraria, o que eu faço? Eu descarto. Se algo me confronta, a gente vai lá e cancela, né? Na internet. Se algo exige qualquer renúncia, eu vou lá e abandono, né? Mas é importante eu falar uma coisa para vocês com muito carinho. O problema não começou grande, né? Jezabel não começou no assassinato. Tudo isso começou com uma brecha espiritual que ela abriu. E daí foi de mal a pior, né? Ela começou não dando limite para o coração. E é assim que começa com a gente. Quando a gente não aceita um não. Quando o não tira totalmente a nossa paz e a gente entra em confronto. Quando eu manipulo uma situação para sair por cima. E passo por cima dos outros, prejudico outras pessoas. Quando eu justifico as minhas atitudes erradas dizendo, mas eu mereço. Então está tudo bem. Pode não parecer assassinato, né? Mas é o mesmo princípio. É o eu, o ego, sentado no trono da nossa vida. Tá? Bem, nesse contexto, quando o eu governa, todo mundo sai prejudicado, né? E às vezes, um amigo paga a conta, a nossa família, e a gente pode pagar essa conta também com a nossa própria alma. Vamos para a segunda rainha de hoje, então, e o governo do seu coração. Pode passar, por favor. E essa segunda rainha era Vasti. Não sei quantos se lembram dela, ela foi pouco mencionada na Bíblia, mas a gente vai conversar um pouco sobre, para entender um outro tipo de governo que pode, sim, dominar o nosso coração. Vasti, ela reinava com Assuero. É um outro período, centenas de anos para frente. Aqui já é o Império Persa, não tinha mais Reino do Norte e Reino do Sul. Tinha ali um remanescente do povo de Deus. Algumas versões trazem também o rei Xerxes, é o mesmo nome. Xerxes e Assuero, a mesma pessoa, só por conta de tradução.
Nesse contexto, então, o povo de Deus estava nesse império persa, e os judeus eram remanescente, uma minoria étnica, religiosa. E eles tinham até uma liberdade para adorar a Deus, né? Mas bem limitada. Eles não estavam na cidade deles, na região deles. Então, eles tinham alguma liberdade, mas sempre a depender da lei do rei, da abertura do rei, da disponibilidade do rei. Então, era mais ou menos esse o contexto. Agora a gente vai abrir nossa Bíblia em Esther. Aí, ó, quase ninguém lembrou, tá vendo? Vocês estão atentos? Vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia em Esther 1 e vamos ler os versículos 10 e 12. Esther 1, 10 e 12. Vamos lá. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, para vocês entenderem o começo, Esther, o livro de Esther começa, e o pessoal já desistiu, já está todo mundo mexendo no celular, e vamos lá. O livro de Esther, ele começa, isso aí, com uma festa. Está rolando uma festança, assim, uma festa que eu confesso que eu nunca tinha visto, ouvido a proporção dessa festa, o tempo dessa festa. É muito interessante você ler ali o capítulo 1, que você vai ver e imaginar assim, um esplendor daquela organização. Foi uma festa que durou 180 dias. Imagina, uma festa durante 180 dias. Todo mundo participou. Começou com os reis, os príncipes. Daqui a pouco, todas as províncias, já eram 127 províncias que o rei tinha sobre o governo dele. Todo mundo já estava participando. Foi uma doideira. E aí, o rei, numa situação onde ele já estava alto, né, com certeza, imagina aí, dia e noite e dia, em vez de dia e noite e dia adorando, era dia e noite e dia festando, bebendo. Ele já estava super alto e ele pediu para que trouxessem Vasti, por quê? Essas festas tinham como principal objetivo demonstrar o teu poder e riqueza. Então, ele já tinha mostrado tudo, ouro. Eu estava lendo, dizem os historiadores, que eles penduravam até pedras preciosas nas barbas, que era uma coisa assim, uma ostentação fora da curva. Então, no meio disso tudo, ele, vou trazer aqui a minha esposa, linda, maravilhosa, para todo mundo ver. E aí ele chamou, ela se negou, foi isso que a gente acabou de ler. E vamos agora ler o versículo 19, desse mesmo capítulo, para vocês entenderem o que acontece em seguida. Versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O rei, motivado aí pelos sábios, ele mandou escrever uma lei, então, para que ela nunca mais entrasse na sua presença. E que esse reino fosse dado a outra mulher melhor que ela, e assim foi feito. O registro de Vasti foi muito breve, e a gente não pode, é muito importante a gente não tomar partido sobre ela estar certa, errada. A gente não conhece a motivação. Por que ela fez isso? Isso não vem ao caso. Não é sobre isso que a gente vai conversar, Existem vertentes feministas que vão dizer que ela fez certo, porque ele queria usar ela como objeto. Existem vertentes conservadoras que falam que ela, foi irresponsável, mas esse não é o contexto. O que a gente precisa olhar aqui são os princípios, e a gente consegue tirar algumas coisas desse pouco registro sobre ela. Então, Vasti tinha posição, tinha influência, mas a sua história termina sem nenhum legado. Ela não é como Jezabel, Ela não é má. Não tem como, acho que é difícil a gente achar alguém que se compare.
mas ela também não foi instrumento de salvação, como a rainha próxima que a gente vai conhecer. Vasti representa, então, quem tem posição, tem destaque, influência, mas não tem propósito. Quem reinava, de fato, no coração dela era a indiferença, a passividade, né? Outras palavras a gente pode colocar aqui, orgulho ferido. E ao contrário do que todo mundo costuma pensar, essa indiferença, ela é tão prejudicial quanto a maldade escancarada. É difícil a gente pensar sobre isso, mas é um fato. E a palavra de Deus fala sobre isso. A gente vai também conversar, né? Hoje a gente também vive num império, seja na universidade, seja na escola, no ambiente de trabalho. A gente também, na maioria desses ambientes, a gente também é uma minoria, né? Uma minoria espiritual. E nesse contexto, a gente precisa se posicionar, né? Alguns de nós, talvez não todos, mas alguns vivam num palácio. Em que sentido? Tem posição, tem influência, tem seguidores, né? Às vezes tem uma rede de internet aí, de redes sociais, que tem um monte de gente te olhando, né? Tem acessos a lugares que outras pessoas não têm. E o que a gente está fazendo com essas posições que a gente está ocupando? O céu, ele não mede apenas quem faz o mal, ele também observa quem podia fazer o bem e não fez. Então, no próximo slide, tem uma referência de Tiago, que é aquele versículo que fala que se você sabe fazer o bem e não fez, você está pecando. Então, a indiferença, ela é muito prejudicial também, e não é ela que deve reinar no nosso coração. Agora sim, a gente vai para a última rainha, que é quem? Esther, né? Aê, Esther. Então, Esther, agora vai vir um monte, né? Vamos lá. Esther era uma jovem judia, órfã, que foi criada por Mordecai ou Mardoqueu. É a mesma questão de Assuero e Xerxes, dependendo da versão vai trazer um nome. Eu vou falar Mordecai, que é como está aqui na minha versão. E ela, diferente de Vasti, ela não cresceu ali no palácio, ela não tinha uma posição, não tinha influência, era parte dessa minoria, vivendo no exílio. Mas Deus a levou para o trono. Depois da queda de Vasti, Esther foi escolhida como rainha. Agora ela tinha acesso, status, poder, ela tinha destaque, influência, podia influenciar o rei. Mas a palavra de Deus deixa clara que mesmo no palácio, o trono do coração dela não era ocupado pelo poder, pela vaidade ou até pela autopreservação. O governo da vida dela era de Deus. Ela entrou no palácio, mas o palácio não entrou na vida dela, né? Isso é maturidade espiritual. E hoje muita gente entra, eu vou falar muito sobre isso, na faculdade, deixa o Deus de fora, deixa Deus de lado, entra num relacionamento. E antes Deus era o centro, mas agora é o outro, é o futuro cônjuge, né? Quando ainda é assim, tá bom. E tiram Deus do centro, às vezes recebem influência e deixam o ego assumir o controle. É muito comum, gente, às vezes você pensa que não, mas basta você fazer uma coisa e alguém te elogiar, o ego começa a crescer dentro de você. Isso é muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado. Várias situações aconteceram, então, aqui. A história é muito longa, muito legal, muito rica. Compensa muito a leitura. Tem um plot twist aqui muito legal, que vale muito a pena ver, tá? Mas o que aconteceu no meio disso tudo? O rei determinou que todos os judeus fossem mortos, tá? Inclusive, isso aconteceu por causa de um outro cara que tinha também o ego no trono do coração dele. Vou resumir bem rápido. Ele chegou numa posição alta e queria que todo mundo ajoelhasse. E um judeu não quis ajoelhar, que inclusive era o primo da Esther. E por causa disso, ele ficou irado e decidiu que não só ele ia morrer, como todos os judeus. Entendam como que o ego ali veio à tona, né? E mesmo sendo uma mulher temente a Deus, isso é muito interessante, que a Bíblia traz sempre isso, né? A realidade do ser humano. Pode ser quem for, né? A gente vai ver Davi, o homem segundo o coração de Deus,
foi incrível, foi várias coisas, mas ele ainda assim pecou. Né? O único da história inteira, do livro todo, que não pecou foi Jesus, todos os outros. E a Bíblia relata isso para a gente, para mostrar para a gente que é algo, infelizmente, enquanto a gente existe aqui, inevitável, mas que tem como a gente se arrepender e se voltar para Ele sempre. Mesmo ela sendo essa mulher que tinha Deus no trono da vida dela, ela precisou ser sacudida. A gente vai ver isso em Esther 4, versículo 13 e 14. Esther 4, vou dar um desconto que vocês estavam tudo com a Bíblia na mão. 13 e 14, vamos lá. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que fosse elevada a rainha? Então disse Esther. Não, vou parar aqui, depois a gente continua. Só para fazer uma sequência. Ela não era indiferente, né, como Vasti, mas ela ainda precisava se decidir se ela ia colocar a vida dela em jogo acima da própria segurança. Porque naquele tempo, ninguém podia se aproximar do rei quando quisesse. Né? Ela, mesmo sendo rainha e esposa, ela não podia chegar lá e ir até o rei. Corria muito risco de o rei, se acordasse virado para a lua, ele mandar matá-la. Era comum essa situação. Então, ela decidiu colocar esse propósito dela acima de qualquer coisa. E, no versículo 15 e 16, a gente lê a resposta de Esther, que vai revelar quem ocupava o trono do coração dela. Então, vamos continuar agora. 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai. Muito bem. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Aí, tá? Então, antes de agir e falar com o rei, ela se consagrou. Isso é um destaque interessante. Ela jejuou, teve esse preparo, mas ela estava entregue nas mãos de Deus, porque tudo podia acontecer. Se o rei não a recebesse, ela poderia perder sua própria vida. Agora, o ponto principal de tudo que a gente conversou é o seguinte: por causa desse coração de Esther, uma mulher que tinha posição e voz, a linhagem de Jesus foi preservada. A gente está falando aqui do que sobrou dos judeus. Então, imagine o genocídio se acontecesse. Né? O papel dela foi crucial para todo o restante da história. Humanamente falando, eu não vou, é óbvio que Deus soberano sobre tudo, se Esther não quisesse fazer, outra coisa ia acontecer. Mas, humanamente falando, tudo poderia ter acabado ali. Né? Toda a história, toda a promessa, tudo como a gente conhece. Mas não acabou, porque havia alguém no palácio com Deus no trono do coração. O livro de Esther podia se chamar livro de Vasti, a depender da relevância que ela tivesse feito, algo interessante, útil para o povo, né? Não tivesse ficado em cima do muro. Posição não garante o legado, né? A influência não garante o propósito. E estar no palácio não significa necessariamente fazer história. O que define o impacto da sua vida é quem está sentado no trono do seu coração. Caminhando, então, para a conclusão, se você não tem por hábito anotar, agora você vai anotar. Pega aí o teu celular, põe no modo avião, para ninguém te mandar mensagem, não receber foto aí no Instagram e não se distrair, mas anote. A gente vai trazer algumas coisas práticas para o dia a dia, tá? Aplicações sobre tudo isso que a gente conversou. Primeiro, antes de decidir, pergunte: isso glorifica a Deus ou alimenta o meu ego? E isso tá para tudo.
Antes de você decidir se você vai postar uma foto no Instagram, você vai perguntar: isso glorifica a Deus? Ou só alimenta o meu ego? Antes de você responder a uma mensagem, às vezes com raiva, você vai fazer essa pergunta para você. Antes de entrar em um relacionamento, muitos já estão, mas muitos também chegarão nesse momento. A gente precisa perguntar se isso vai glorificar a Deus. E antes de tomar uma decisão importante também. Se é a decisão que você for tomar, ela só beneficia a você, cuidado. Ela pode ser o ego no trono. Segundo, não ignore as oportunidades de fazer o bem. A gente já aprendeu. Essa imparcialidade, ela não agrada a Deus. Eu vou contar uma parábola que é muito antiga. Só quem tem mais de 30 vai saber, que contava tudo quanto é retiro, tudo quanto é lugar. Mas talvez você não saiba ainda, fique esperto. É o seguinte, tinha um homem que ele observava Deus e o diabo competindo, brigando pelas almas, tá? Então, essa é a história. Então, de um lado tinha Deus, do outro lado tinha o diabo, e no meio tinha um muro, bem alto. E aí, esse homem estava observando, e em cima do muro ele viu uma pessoa. Estava lá, em cima do muro. E aí, Deus do lado dele falando: vem para cá, meu filho, aqui é o seu lugar, aqui é o melhor para você, você tem que estar aqui do nosso lado, tem um lugar reservado para você, o tempo todo a pessoa lá em cima do muro. Até que essa pessoa que estava em cima do muro vira para o diabo e fala assim: ele está insistindo para eu ir para lá, você não me quer ir do seu lado? E aí o diabo vira para ele e fala: o quê? O muro é meu. Enquanto você estiver no muro, indeciso, imparcial, você está do lado do inimigo. Tem que se posicionar, tá? Então, não ignore essas oportunidades de fazer o bem. Defenda alguém quando essa pessoa está sendo excluída. Ore por um amigo. Se posicione quando zombam da nossa fé. E agora, na época de carnaval, vai vir muita coisa. E a gente tem que ficar bem esperto. Servir, mesmo quando alguém não está vendo. É muito bom a gente servir. Muito, é um privilégio. Importante, Deus se agrada. Só que não é servir só quando a gente estiver aqui. Quando o pastor estiver vendo, quando um estiver vendo o outro. Quando a câmera estiver vendo. É servir no dia a dia mesmo, na tua casa, seus pais, sua família. Isso também faz diferença. E não se esqueçam, a indiferença, ela também é uma escolha. Não dá para ser neutro. Não dá, gente. A gente tem que se posicionar. Terceiro, consagre suas decisões antes de agir. Esther... Agora foi. Só o Fernando lá. Isso aí, Fernando. Valeu. Esther jejuou antes de agir. Então, a gente tem que orar antes de tomar qualquer decisão. Buscar conselhos. E aqui eu falo para os mais novos. Buscar conselho não é conversar com a pessoa da mesma idade que você. Essa pessoa pode ser muito legal, muito sua amiga, pode orar com você, mas ela não passou por nada diferente do que você passou. O conselho que ela vai conseguir te dar, talvez não vai te ajudar, pode até te atrapalhar. E não é a intenção. Mas buscar conselho é buscar conselho de alguém que ou já viveu uma situação parecida, ou já tem mais tempo de vida, ou já tem mais tempo dentro da casa do Senhor. E a gente precisa ter essas pessoas. Então, se você não tem, comece a colocar isso em oração. Peça ao Senhor para levantar alguém para te ajudar. Eu, inclusive, estou aqui à disposição das meninas mais novas, de verdade, que precisarem, podem conversar. E não tome decisões espirituais no impulso da emoção, né? É comum, principalmente em grandes eventos, depois de grandes eventos, a gente se emocionar. E emocionar é ótimo, faz parte. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar algumas decisões importantes no meio desse impulso, né? No meio dessa emoção. Quarto e último, para vocês escreverem aí. Faça uma entrega diária do trono, né? Algo bem simples e prático. Todos os dias, quando você acordar, faça uma oração curta, dizendo, né, Senhor, eu entrego o governo da minha vida, das minhas palavras, das minhas ações, do meu pensar, tudo nas suas mãos. Essa não é uma decisão
só de culto. Decidi aqui, agora está tudo certo. Não, isso é uma decisão diária. E eu vou parafrasear meu antigo pastor, que ele falava assim, vou falar de um jeito diferente. Ao acordar, antes Deus que o celular. Ele lançou uma campanha para a gente ler a Bíblia antes de mexer no celular. Mas eu vou adaptar e lembrem-se disso. Anotem aí. Ao acordar, antes Deus que o celular. Então, priorizar esse momento e fazer essa entrega com Deus. Certo? Esther? Acabou agora. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eu queria convidar o Ministério de Adoração, se puder. Deixa eu falar com o Bruno aqui rapidinho. Vai dar certo, vai dar certo. E agora eu queria que você fechasse seus olhos. Não é hora de você conversar com o teu amigo, com o teu namorado, com o teu marido. É hora de você olhar só para você, para o seu coração. Não se preocupe com quem está do teu lado. E talvez, se você for sincero de verdade agora, você vai perceber que em algumas áreas é o ego que está governando a tua vida. Em outras, você tem sido indiferente. E talvez Deus, Ele esteja em muitas partes da sua vida, mas não esteja sentado no trono. O que a gente não pode sair daqui sem lembrar é que Deus não divide o trono. Deus não vai dividir o trono com o seu orgulho, com o seu ego. Ele não vai reinar onde existe indiferença da sua parte. Ou ele é rei, ou ele não é. Então, se você percebeu que tem tomado decisões por ego, tem deixado as suas vontades te governarem, hoje é o dia de você tirar o eu do trono do teu coração. E pode ser que você não esteja fazendo nada de errado, né? Mas está parado, está estagnado, está passivo, não está fazendo nada de relevante, está só vivendo, empurrando com a barriga. Hoje Deus te chama para sair dessa passividade, para assumir um propósito. Hoje é o dia de você devolver o governo. Se você já teve Deus governando a sua vida, mas retomou o controle em algum momento. Continue assim. Nós vamos cantar uma canção. Você também vai declarar de forma profética que Deus é o rei do seu coração, o rei de tudo. Amém? E depois a gente vai orar.